Vamos lá, né? Pessoal, exemplos para a prova. Então, o primeiro exemplo aí, ele fala o seguinte: dada f de x igual 3x mais 1 se x menor que menos 1. X ao quadrado menos 3 se x maior ou igual a menos 1 e menor que 1. E f de x igual a 4 se x maior ou igual a menos 1. Tudo bem? Então ele pede para determinar. Determine se existe os seguintes limites. A. Limite de f de x quanto x tende a menos 1. Espera aí, o que eu preciso saber? Nós precisamos saber o seguinte. Para determinar o limite de f de x quando x tende a menos 1, ele tem que ser igual ao limite de f de x quando x tende a menos 1 pelo lado esquerdo, que tem que ser igual ao limite de f de x quando o x tende a menos 1 pelo lado direito. Então, a ideia é essa, calcular cada um desses. Então, vamos calcular aqui, ó. Espera aí. Limite de f de x. Lembrando, é para o ponto menos 1. Então, vamos pôr aqui menos 1, menos 1. Quem são os valores pelo lado esquerdo? Então, são valores menores que pelo lado esquerdo, valores menores que menos 1. Então, a equação que relaciona isso é 3x mais 1. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. X tendendo a menos 1 pelo lado esquerdo. Qual é a equação que relaciona 3x mais 1? Então, isso é o que? Vai ficar como? Substituindo por menos 1, vai ficar limite de x a menos, tendendo a menos 1, é igual a quem? 3 vezes menos 1 mais 1. Aqui é mais, viu, gente? Mais 1. Então vai ficar como? Isso aí é igual a quanto? Menos 3 mais 1, isso vai dar quanto? Menos 2. Beleza, agora vamos para o lado direito. O limite tende a x a menos 1 pelo lado direito. Pelo lado direito são valores que estão aqui, ó, maiores que menos 1. Então, valores maiores ou igual a menos 1 é quem? Qual é a relação? A equação que temos? 3x ao quadrado menos 3. Então, vamos lá, vai ficar como? 3x ao quadrado menos 3. Isso é igual ao limite de quem? De x tendendo a menos 1, vai ficar ao quadrado, então vai ficar menos 1 ao quadrado menos 3. Isso vai dar quanto? Isso é igual a menos 1 ao quadrado, 1, menos 2, menos 3, menos 2. Então, os valores são iguais, não são? Então, o que nós temos? Existe o limite. Existe o limite para x tendendo a menos 1. Por que existe o limite? Os valores são o quê? Iguais, né? Os valores são iguais. Então, beleza. Vamos lá para uma outra questão, que ele fala o seguinte. O limite de f de x quando x tende a 1. Mesma ideia. O limite de f de x quando x tende a 1, ele tem que ser igual ao limites laterais. Então, o limite de f de x quando x tende a 1 pelo lado esquerdo. Isso é igual ao limite de f de x quando x tende a 1 pelo lado direito. Beleza? Então, vamos calcular aqui, ó. Limite de f de x. Então, eu preciso analisar isso. O ponto agora é 1. Eu preciso achar valores menor que 1.
e tem que achar valores menor que 1. Então, valores menor que 1. Então, a equação que relaciona é x ao quadrado menos 3x. Então, vai ficar assim. O limite de f de x quando x tende a 1 pelo lado esquerdo vai ser igual ao limite de quem? De x ao quadrado menos 3 quanto x tende a 1. Isso vai ficar como? Nós já fizemos essa conta aqui, vai ficar 1 ao quadrado, 1 menos, vai ficar limite de 1 ao quadrado menos 3. Isso quanto x tende a 1, isso é igual a quanto? A menos 2. Isso é igual a menos 2. Agora vamos ver do outro lado. X, o limite de quem? Que vai ser essa parte aqui, ó. Então tem que ser x maior que 1. Então x maior que 1, o valor é quanto? 4. Então limite de f de x quando x tende a 1 pelo lado direito vai ser igual ao limite de 4 quanto x tende a 1. Isto quer dizer que o limite é quanto? 4. Se o limite é 4, galera, o que vai acontecer? Limite 4, 1 é menos 2, outro é 4, então não existe limite para quem, gente? Para x igual a 1. Não existe limite de... Não existe para x igual a 1. Então, vamos lá, beleza? Então, esse é um exemplo de uma questão, que pode estar caindo na nossa prova aí.